Oi, professor. Olá, Tudo professor. bem, Antônia? Bem, Bom, Tudo bem? prazer ter o senhor Estava ouvindo aqui. você, muito interessante e importante o que você está dizendo. Os Que bom. artistas, como quaisquer trabalhadores, têm que ter o seu sindicato para defender seus direitos, né? Exatamente. Isso se dissolveu muito nos Estados Unidos nos últimos anos, infelizmente, mas é bom e é exemplar que os trabalhadores do setor cultural se juntem, né? Que isso pode ter muita influência nos demais também. Exatamente. Obrigada. Bom, Miguel, muito obrigada. Luana, obrigada também. Adorei estar aqui com vocês mais uma vez. Boa sorte. Vamos nos falando. Obrigada a quem nos assistiu. Obrigada, Antônia, Cara, e vida longa ao cinema nacional. Beijo. Bom, gostei, Luana, gostei da chamada. Professor Luiz Gonzaga Beluso, estamos aqui agora há poucos dias de um novo governo Lula, né? Muitas esperanças depositadas, esperanças contidas, sofridas, angústias, enormes angústias. 4 anos de governo Bolsonaro, um governo sem nenhum projeto de infraestrutura decente, um governo que destruiu a educação, que praticamente zerou os investimentos em pesquisa. Quais são as suas expectativas agora para esse novo momento que a gente vive, professor? Então, Miguel, eu não cumprimentei. Boa tarde, Luana também. Eu sou daquele contingente de pessoas que não quer ser otimista nem pessimista, quer ter esperança. Porque ter esperança significa que nós temos que trabalhar para conquistar aquilo que nós queremos. Então, nós vamos ter que trabalhar, o governo vai ter que trabalhar para reconstituir o que você mencionou muito bem, foi destruído, né? E a destruição foi muito profunda, né? A destruição chegou a produzir esse tipo de sujeito, de subjetividade que está aí nas ruas querendo clamar pelo golpe, né? Então, é uma fração da sociedade que nós temos que nos dar conta de que eles estão aí já há algum tempo, né? Eles afloram de vez em quando. Eu me lembro, vocês são mais jovens, não se lembram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, antes do golpe. Essa turma já estava se mobilizando, né? Era, na verdade, a camada mais favorecida, mais aquinhoada, mas também carregaram gente da classe média baixa, como você está vendo aí, você olha os que protagonizam isso. E eu estou vendo também, isso é preciso que a gente sublinhe e assinale a respeito do que nos espera, estou vendo também um enrijecimento, um endurecimento da posição dos mercados financeiros e dos mercados em relação à política do Lula, né? A provável política do Lula. E o Haddad e o meu amigo Gabriel Galípolo estão tentando lá, né, torear, que a gente falava, né, torear um pouco essa turma, né? E nós precisamos ter muito claro que eles sempre também tiveram aí, é que a gente esquece que, digamos, no período muito glorioso do desenvolvimento brasileiro, no período juscelino, na verdade, as classes proprietárias também se colocaram assim, hostis ao desenvolvimentismo, né? Eu li vários editoriais da imprensa brasileira hoje, em que o desenvolvimentismo é apontado como uma espécie assim de violação dos bons princípios da economia, como se fosse uma espécie assim de apostasia, né, que merece ser punido com a excomunhão, não é? Estou vendo isso nos documentos, nos editoriais e também nos depoimentos dos economistas do mercado, etc. É sempre a mesma ladainha. Eu vejo que a palavra gastança, né? Gastança aparece toda hora, como se gastar fosse um pecado mortal, né? Quando é tão óbvio para mim isso que
eu fico até chocado, eu acho que tem uma bom contingente de má-fé, né? Tem muita má-fé, porque essa economia funciona através do gasto que cria renda, né? É assim que funciona, né? Por isso que tem o sistema bancário, o sistema monetário capitalista, que é composto dessas relações entre o Banco Central, a instituição do Estado, e os bancos privados que executam, né, as demandas, que atendem às demandas de crédito, que são a forma de você fazer a economia rodar. A economia só roda se você tem gasto financiado, né, em geral, certamente, pelo crédito, né? Então, eu posso levantar um minuto, que eu vou atender a porta aqui, que eu estou sozinho? Já volto. Num minuto. Pode. Vontade. Estamos falando com uma das figuras que pensa o desenvolvimentismo no país, que pensa a economia nacional para o desenvolvimento do Brasil, né? Você falava aí de infraestrutura, enfim. O Beluso teve na concepção de alguns dos projetos, né? Relacionados ao PAC, etc. Sim, exatamente. Não, eu vou perguntar para o professor. Eu estava falando exatamente disso. Quais são as condições de financiamento para você crescer? Porque essa economia é uma economia monetário-financeira, e o sistema de crédito tem um papel fundamental. É isso que eu queria... Não, professor, eu vi que o senhor participou mais cedo de um evento sobre a reindustrialização do Brasil, né? É um dos grandes debates que se faz, né? Você tem parte da imprensa que acha que isso não se deve nem falar nisso, que o Brasil está vocacionado para a agricultura, que isso é um debate ultrapassado, né? E que a indústria também é uma coisa ultrapassada. Enfim, é um debate que se faz, um debate que está na ordem do dia. E eu queria saber qual a expectativa que o senhor tem sobre possibilidades reais, concretas, do Brasil experimentar uma reindustrialização, e se esse governo que vai entrar com o Fernando Haddad e o Gabriel Galípolo como o braço direito do Haddad, eu sei que é muito próximo do senhor, o Gabriel Galípolo, se eles estão preparados para, com alguma vontade política de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas seguramente, né? Eles não têm outro objetivo senão executar uma política econômica muito ampla, que inclua a reindustrialização, e o Brasil, na minha opinião, oferece oportunidades muito importantes. Eu sublinhei, por exemplo, a questão, na entrevista, a questão da transição energética, né? Transição energética que é incontornável e inevitável, né? E aí nós estamos de bem, tanto com os americanos, quanto com os chineses, quanto com os europeus, que estão todos preocupados com essa questão climática. Isso virou uma questão de sobrevivência da humanidade. E nós temos condições muito favoráveis aqui. Muito. Nós temos uma insolação maravilhosa, é bom de vez em quando ser um país tropical, né? Nós temos também condições favoráveis para energia eólica, né? Isso tem um efeito, digamos, de difusão sobre as atividades industriais domésticas, que nós temos que administrar, que planejar, mas que são muito interessantes, né? Então, aí o pessoal... teve um que perguntou se a gente não tinha que fazer uma política mais transversal. Falei, claro, nós temos que fazer uma política que suponha que você não vai só favorecer esse setor. Aliás, a ideia de setor é um pouco penosa, do meu ponto de vista, porque nessa economia de mercado, em que as relações mercantis são articuladas, você escolhe um setor como a transição energética, você vai pulverizar isso, vai fazer com que isso se movimente pelo resto da economia. Você precisa ter, na verdade, condições de administrar isso, de planejar. E eu sempre recorro ao exemplo que nós tivemos no período do auge da nossa industrialização, que os chineses copiaram. Eles me disseram que copiaram. Nós copiamos vocês, porque era uma articulação, eu disse, entre setor público e privado, entre os bancos
públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e o setor privado, né, sobretudo no período juscelino, mas começa com o Getúlio. Não estou dizendo que a gente vai replicar e reproduzir isso da mesma forma. Agora, você precisa ter muito claro que o componente tecnológico com o qual nós recebemos simplesmente naquele período, incorporamos sem desenvolver. Agora é preciso que a gente desenvolva, use as nossas universidades, nossos centros de pesquisa, nossas instituições de financiamento à pesquisa para introduzir isso. Isso não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa, mas não é também um segredo. É muito claro que você precisa fazer isso. Então, eu não tenho nenhum pessimismo, mas muita esperança que o Brasil consiga realizar isso, porque está tão claro, não é? E, além disso, dada a nossa capacidade de estabelecer relações internacionais, inclusive com os americanos, que sempre foram um pouco arredios à nossa industrialização, essa que é a verdade, foram arredios. Eu tenho provas disso, os meus 80 anos me permitem ter uma prova disso, né? Mas agora, nesse momento, diante da questão ambiental, eles vão ter que se aliar a nós, ao Brasil, que é um país fundamental na questão ambiental, fundamental, né? É o país mais importante. Então, nós temos essa oportunidade e temos que nos valer dela, inclusive para atrair investimento, financiamento externo aqui, emitindo green bonds ou emitindo debêntures incentivadas para o meio ambiente, né? Desculpa, professor, eu queria aproveitar essa questão dos investimentos para te fazer uma pergunta que tem relação com isso, né? O tal do mercado, que além de mão invisível, pelo jeito, ele é um sujeito invisível, né? Porque o mercado opina sobre tudo. E o mercado diz que precisa gastar menos para poder equilibrar as contas e tal. Por outro lado, há escolas, e eu acho que o senhor poderia nos dar bastante luz a esse respeito, que dizem que não é a questão de economizar, é como que você consegue incentivar setores. Qual é o papel do BNDES, dos bancos públicos, onde se pode buscar financiamento e que tipo de investimento é importante ser feito para que gere um ciclo virtuoso na economia, para que você consiga ter resultado desses investimentos, né? A Lava Jato, ela acabou atacando setores muito centrais da nossa indústria, né? Carne, petróleo, construção civil, né? É importante ter novamente uma política de campeões nacionais. Como que a gente desenvolve isso? Qual que é o papel do BNDES? Né? O teto de gastos ajuda ou atrapalha o desenvolvimento do Brasil? Então, são algumas das perguntas que eu gostaria muito de te ouvir falar. Então, Luana, você fez várias. Eu vou começar com a questão que você colocou aí dos campeões nacionais, né? Se você for olhar a estratégia chinesa, como foi a nossa estratégia lá dos anos 50, 60, não há oposição entre você criar empresas grandes, competitivas, e pequenas e médias empresas que são ancilares a essas empresas grandes. Assim é que funciona. As estruturas hoje de mercado no mundo inteiro são estruturas muito concentradas. Nós tínhamos, por exemplo, no setor de construção civil, as empresas que foram destruídas pela Lava Jato. Por quê? Porque esse idiota, desculpa eu falar, que aliás me atacou hoje no Instagram, eu vou responder a ele, esse Dallagnol me atacou no Instagram, ele é um analfabeto, um imbecil. Entende? Então, o que eles fizeram? Eles puniram as empresas, em vez de punir as pessoas. Você não pode destruir as empresas. Como é que você fez aqui? Empresas que estavam internacionalizadas, que estavam se movendo fora do Brasil, e aí vem os outros idiotas que dizem que o BNDES financiou os países. O BNDES não financiou os países, o BNDES financiou as empresas brasileiras. E as empresas brasileiras estavam fazendo um avanço terrível. Não estou perdoando as barbaridades que eles fizeram, porque aí vem a história da corrupção, e fazendo um parênteses, isso me deixa um pouco perturbado, porque eu não conheço nenhum país capitalista em que o dinheiro vale muito, e mais dinheiro vale muito mais que menos dinheiro, que não tenha havido tentativas do setor privado
para usar o Estado em seu benefício. Você precisa ter leis, precisa punir, etc, etc. Mas nos Estados Unidos, eu posso citar vários episódios de corrupção empresarial no Estado, em que eles puniram os dirigentes, os CEOs das empresas e preservaram as empresas. Isso é um mínimo de juízo, porque o que esses imbecis fizeram foi destruir as empresas brasileiras. Eu não tenho piedade com eles, não. E aí ele diz ainda, eu vou contar para vocês, ele copiou de uma senhora que opera nas redes sociais e que trabalha para um Brasil paralelo. Vocês conhecem isso? Sabe o que é isso? Sim, sim. Bolsonarista, né? É uma produtora bolsonarista. É isso. Então, ela chama Renata qualquer coisa, né? Não me interessa o nome dela. Aí ela diz que eu quebrei o Palmeiras. Eu falei, não diga. Eu quebrei o Palmeiras? Ela fala, porque eu te fiz uma dívida de 200 milhões. Sabe quanto vale o Allianz hoje? Vale 2 bilhões. Pelo valor de caixa descontado. O que você acha? Eu quebrei o Palmeiras? Olha o que eles dizem. Né? Mas, então, voltando ao que interessa para nós, eles sempre estão assim demonizando as empresas, demonizando o gasto, etc, etc. É ignorar o que nós estamos vivendo do ponto de vista das opiniões do mercado e do que se espalha pela mídia. Porque é claro que vocês assistem, eu assisto a mídia, não tenho outra opinião, além de ver os eventos que vocês produzem, etc., eu vejo a mídia. E eles todos repetem esse mantra, não há dinheiro. Onde é que vocês vão arrumar o dinheiro? Só que o capitalismo, meus queridos amigos, ele criou formas institucionais de enfrentar essa questão de administração da economia monetária. Criaram, sobretudo, isso veio vindo, né? Mas vou fazer uma data, a criação do Banco da Inglaterra, em 1694, depois da Revolução Gloriosa, né? Que nasce, inclusive, de uma desavença entre o rei Carlos I e os barões, que, na verdade, não queriam que ele ficasse governando o orçamento da maneira que ele queria, né? E acabam levando ele à morte, né? Executaram o cara. Mas, quando termina, eles criam o rei, o Guilherme lá, III, não me lembro, era o holandês que foi para lá, né? O holandês criou o Banco da Inglaterra, né? Muito bem. Por que é importante? Porque aí você criou realmente as instituições que governam o sistema monetário financeiro capitalista, né? E a primeira coisa que o Banco da Inglaterra faz foi governar a emissão de títulos públicos. Por quê? Porque o título público, ao contrário do que a Vulgata diz, título público é o instrumento, é o ativo mais importante dos sistemas financeiros do capitalismo, porque eles são os ativos de última instância. Ou seja, quando você está num colapso financeiro como esse, por exemplo, do subprime, agora recente, de 2006, o que o Banco Central americano fez? Como, na verdade, a coisa estava desmoronando, ou seja, os ativos estavam perdendo valor, a desvalorização muito intensa e violenta, o que o Banco Central fez? Usando as suas prerrogativas. Porque não tinha nenhum privado ali que pudesse salvar os outros. Impossível, porque ele tinha que na verdade, tomar conta da desvalorização dos ativos dele. Ele não podia fazer nada, ele não podia comprar o ativo do outro, ele estava vendendo. Todo mundo estava vendendo e ninguém estava comprando, certo? Então, o que o Banco Central americano fez? Foi lá, comprou os ativos podres, botou no seu balanço, né, para impedir uma desvalorização anterior. O balanço do Fed hoje tem 8 trilhões de dólares, sem contar o dos outros bancos centrais, eu não vou falar. Basta isso. E aí, o que o Tesouro americano fez? Emitiu dívida pública. Para quê? Para que ela servisse de base
para a continuidade das operações de crédito, desculpa, das operações de crédito dos bancos privados. Então, eles foram lastreados por dívida pública e começaram a voltar a operar. Certo? Não é difícil entender isso, mas não é o que o vulgo sabe, que o povo sabe, né? Então, que garantiu isso? Garantindo os bancos privados, eles garantiam a riqueza privada financeira, porque o pessoal que tinha dinheiro aplicado não perdeu dinheiro, ou perdeu moderadamente, certo? Aí o pessoal diz, ele salvou os bancos. Sim, salvou os bancos, mas todo mundo tem o dinheiro administrado pelos bancos e pelas instituições financeiras, ou não? Quem é que tem poupança? Põe aonde? Enfia debaixo do colchão? Não, põe no banco, né? Então, eles protegeram isso, eles protegeram os bancos e protegeram também a riqueza privada, não deixaram capotar. Teve gente que perdeu alguma coisa, mas não foi generalizado, certo? Então, essa compreensão é importante, porque você vê economista de banco, etc., que não sabe disso. Os caras se comportam com, não, aí vai gastar muito dinheiro, vai emitir dívida. Eles, na verdade, a liquidez do sistema financeiro de qualquer país brasileiro, no caso do brasileiro especificamente, tem as chamadas operações compromissadas. Como é que você faz? Você precisa regular a liquidez, você precisa comprar e vender título público. Só isso devia dar a ideia de que o título público na verdade, importante para regular o sistema de crédito, certo? O sistema de crédito, o sistema e a riqueza privada, porque é o seguinte, você bota a taxa de juros em 10%, por exemplo, né? Só que no funcionamento do mercado, frequentemente, você tem sobreliquidez. Aí o governo, para manter a taxa em 10%, precisa intervir, né? Fazer uma intervenção para que a economia mantenha os 10%. Então, ele, na verdade, ele enxuga liquidez para impedir que a taxa caia. É difícil entender isso? Acho que né? Porque é muito complicado, mas isso é como funciona isso aqui. Então, é o seguinte, você estava falando muito bem dos bancos públicos. Os bancos públicos, eles podem, na verdade, fazer operações que eu chamo operações parafiscais, porque você dirige o crédito, dirige para, digamos, uma operação de 20 anos para fazer uma obra de infraestrutura, junto com uma empresa privada, que você tem que convocar, né? E, ao mesmo tempo, você confere uma garantia para essa operação, para que não tenha nenhum problema ao longo da construção, porque isso leva tempo, o crédito de longo prazo aqui, o setor privado não tem capacidade de dar, é o setor público que tem que fazer, né? Não tem como. Então, aí vem vem um sujeito e diz, mas o BNDES foi capitalizado com dívida pública lá no tempo do Lula. Sem dúvida. Agora, então, aumentou o endividamento. E aí? E aí, você tem que medir o efeito que isso teve no financiamento, na economia, por conta do financiamento do BNDES. Então, essa é a regra no capitalismo. Você, que eu estou falando do meu caso da Arena, do Allianz Arena, você se endivida para aumentar a renda da comunidade. Certo? Aí, o BNDES fez com que a economia rodasse, porque é o circuito da renda, né? Que um gasta, o outro recebe, o outro que recebeu gasta também, o outro lá recebe, assim vai. Eu sempre dou o exemplo daqui quando as pessoas me perguntam, você o governo tem que cortar gastos. Eu falei, vamos imaginar o seguinte, que toda aqui a minha rua, os meus vizinhos resolvessem cortar os gastos. O que acontece com os restaurantes e os bares aqui da região? Quebram todos, porque não tem renda, certo? Então, é isso que vocês precisam explicar, porque eu sei que não é banal, não é vulgar isso, mas você precisa ter capacidade de explicar e discutir com eles, né? Porque aí eles vêm com essa história que não há dinheiro. Eu falei, meu amigo, você acha que o dinheiro está numa caixinha? Esse sistema capitalista, ele é criativo, ele inventou essa forma, por isso que ele avançou.
Olha, no capítulo 30, vou dizer para você, capítulo 34 do Capital, volume 1º, tem lá o capítulo da acumulação primitiva. E tem uma longa exposição do tal de Karl Marx sobre o Banco da Inglaterra e a importância dele. Aí é muito claro o que ele explica lá, você lê lá, você entende. Né? E ele entendia muito de capitalismo, viu? Entendia bastante. Muito que bom. entendia mais do que a maioria. Aliás, ele é... Gostei dessa indicação. Gostei dessa indicação do capítulo 34. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre questão de infraestrutura. Eu tenho uma obsessão, eu não consigo entender por que o Brasil não investe fortemente num sistema ferroviário, como o mundo inteiro tem investido nas últimas... não falo nem décadas, né? Séculos. Né? Ou seja, mas nas últimas décadas, alguns países que tinham ficado para trás nessa seara, como a China, por exemplo, passaram a investir fortemente. Né? A China tem ligado todas as suas grandes cidades com trens de alta velocidade. O maior programa ferroviário do mundo. Já é maior do mundo. O Japão também interliga todas as suas grandes cidades com trem de alta velocidade. A China, voltando à China, além dos trens de alta velocidade ligando as cidades, tem instalado também sistemas de metrô ou de trem de superfície nas suas grandes cidades. Né? O Japão também nem se fala. Coreia do Sul também. Os Estados Unidos têm seus trens de alta velocidade também, ligando Washington, Nova York, Chicago. Né? Também tem uma rede ferroviária razoável. Europa nem se fala. Por que o Brasil não... Por que essa campanha violentíssima, sempre é deflagrada pela grande imprensa, contra qualquer iniciativa, qualquer ideia ou projeto nesse sentido? A que você atribui isso? Miguel, você tocou num ponto que é muito importante, me sensibiliza muito. Vocês são mais jovens e não viveram isso, mas o estado de São Paulo tinha uma rede ferroviária muito articulada. E eu, como meu pai foi juiz do interior, eu vivi em algumas cidades, a maioria das cidades que eram servidas. Nós tínhamos a Companhia Santos Jundiaí, que fazia Santos a Jundiaí. Em Jundiaí mudava a locomotiva, virava a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Essa Companhia Paulista tinha uma ramificação incrível, que depois virou FEPASA, né? Aliás, não só ela. E tinha depois a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, que saía de Campinas e ia até Ribeirão Preto. Depois tinha Sorocabana. Tinha Mogiana, Sorocabana e tinha Noroeste, que ia até Bauru. Então, eu te pergunto, o que aconteceu? Veja só, o que aconteceu é que ao longo dos últimos anos, nós destruímos a rede ferroviária que São Paulo tinha. E você não tem nada hoje, pouquíssima coisa. Certo? E você tocou num ponto muito importante. Se você articular o transporte ferroviário com a construção de hidrovias, você vai melhorar muito a qualidade do transporte, o custo do transporte aqui. E uma vantagem adicional que você ia diminuir esse poder que tem os caminhoneiros, que isso não é correto, porque não é que você vai acabar com os caminhoneiros, não, eles vão ter oportunidade de fazer o transporte mais curto, né? Enquanto as ferrovias têm que fazer o transporte mais longo. O transporte de cabotagem no Brasil também você pode desenvolver mais. Fazer um projeto de transporte que junte cabotagem, transporte hidrovia, caminhões, né? E o transporte ferroviário. Você tocou num ponto muito importante que deve fazer parte das preocupações dos brasileiros, porque, como você disse muito bem, nós ficamos atrás. Nós não temos nenhuma linha de alta velocidade aqui. Houve uma proposta dos chineses de fazerem uma Rio-São Paulo, né? Foi boicotado. A linha transoceânica também, eles ofereceram também, foi boicotado. Eles iam pagar. Eu não entendo o Brasil. Os chineses iam pagar. A gente paga, a gente faz para vocês. Mas isso deve ter sido lobby do pessoal do transporte rodoviário, pode crer.
E outra coisa também, oportunidade que a gente poderia ter, fazer as indústrias aqui, criar os centros de produção desses trens aqui no Brasil. Sobrou aí, eu me lembro que você tinha a Cobrasma, a Mafersa, né? Várias empresas de construção de vagões ferroviários, né? É claro que nós podemos transformar isso aqui, que até a tecnologia não é assim tão misteriosa, né? Seria muito bom, exatamente, uma das razões seria você remontar a indústria ferroviária que o Brasil teve e que desapareceu. Por quê? Desapareceu porque o transporte ferroviário perdeu peso, né? E é isso mesmo, você tem toda a razão. Temos que ter um projeto de transporte ferroviário e tem que ser uma coisa... Pode ser feito, inclusive, com a atração de investimento estrangeiro para cá. Tem muita gente que teria interesse em participar disso. China, né? Em primeiro lugar, né? China, em primeiro lugar, mas os europeus também teriam. Né? Os alemães, franceses. Os alemães, exatamente. Os espanhóis. Isso, então. Fora que isso desafogaria um custo de manutenção de estradas, de transporte rodoviário imenso, né? Agora tem os estaleiros também, né, Beluso? A gente tem aqui estaleiros parados, no Rio de Janeiro mesmo. É isso mesmo. E, na verdade, teve ali, o governo Lula teve um programa dos estaleiros, né? Que, na verdade, foi paralisado. Por quê? Porque é essa questão da formação dessa gente que acha que não vale a pena. Eles não têm a menor noção de quais são os efeitos digamos, de multiplicação, os efeitos, como quem dizia, do multiplicador, né? O multiplicador desses projetos é muito alto, porque ele vai suscitando, inclusive, no setor privado, iniciativas para você fazer isso, fazer aquilo. E o governo pode ajudar. Mas nós estamos, sabe, Luana e Miguel, a coisa mais grave no Brasil hoje é esse estado de incompreensão, para ser gentil, que tomou conta do establishment brasileiro, das elites brasileiras. Eu não chamo de elites porque eles estão só ricos. Incompreensão. E eles, na verdade, não entendem nada disso. Eles só sabem sentar na mesa e dizer se está comprado ou vendido. Não sabem mais nada. Nem mesmo do negócio deles, dos efeitos, eles sabem. Então, nós estamos... E a imprensa, o grave é que a imprensa reproduz isso e bate nisso e diz que a indústria não é importante, que nós... O que é isso? Isso que é triste. Beluso, uma coisa que é um desafio, sempre que se fala sobre a necessidade de reindustrializar o Brasil, a gente esbarra com uma dificuldade, que é a falta de uma própria burguesia industrial, né? A gente tem aí mas agora, por exemplo, a gente tem uma esperança, que é a presença do Josué de Alencar, que, ao que parece, será o titular da pasta da Indústria e Comércio. O que você acha disso? Então, aí, Miguel, eu vou fazer uma consideração. Outro dia, há um tempo atrás, eu tive até um debate com o Haddad sobre essa questão da burguesia nacional, né? Então, nós não podemos esquecer que são os processos que criam as figuras, não são as figuras que criam os processos. E aí nós temos que recorrer a uma imagem do Gramsci, que na reunificação italiana, ele observando já os esforços da Itália já no final do século XIX, para se industrializar, etc., ele usou uma expressão que é muito apropriada, chamada fabricar os fabricantes. Certo? Fabricar os fabricantes. Foi isso que o Getúlio fez, que o Juscelino fez. Fabricaram os fabricantes. Certo? E agora nós estamos outra vez nessa necessidade, porque quase todos os que têm indústrias, eles se transformaram muito mais em rentistas do que em gente comprometida com a sua empresa. E isso eu assisti pelo seguinte:
eu fui assessor da Gazeta Mercantil no tempo que você tinha o Fórum Gazeta Mercantil. Então, ali estavam os grandes industriais brasileiros. Antônio Emílio, Bardella, meu amigo Vilares, quem mais? Kaczynski, todos eles que tinham compromisso com suas empresas, né? Isso em plena ditadura militar, eles estavam lá, e os militares não abandonaram esse projeto, os militares não abandonaram, a gente tem que dizer, porque é verdade, né? Os militares prosseguiram com o projeto de industrialização, fortaleceram essas empresas, né? E aí os militares começaram o erro do endividamento externo, que deu a crise dos anos 80, e aí foi por água abaixo o negócio, né? Mas então, você vai ter que recriar esses industriais concomitantemente com as suas indústrias. Você tem que convocá-los, conversar com eles, falar com eles, e entregar a eles a responsabilidade de tocar as suas empresas. Então, é isso que nós estamos precisando, porque, como diz o Marx, vou repetir o Marx diz o seguinte, no prefácio do Capital: eu vou tratar aqui a burguesia como uma figura estrutural desse sistema, não como uma pessoa, né? Por quê? Porque ele sabia que o empreendedorismo, que as pessoas, só funciona quando você tem um ambiente que te empurre para isso. Então, ele fala numa figura não, numa função. Por que a função? Porque ele trata essa como uma categoria social, uma espécie de um pino da engrenagem. É um pino da engrenagem. Você precisa criar. E essa é a verdade. Nos Estados Unidos, o Alexander Hamilton, que foi o grande incentivador da industrialização americana, logo depois da Guerra de Independência, ele escreveu um livro que vale a pena ler, chamado Report on Manufacturers, o Relatório das Manufaturas, em que ele fala da necessidade de atrair os americanos que estavam ainda no agro para se juntarem e formarem a indústria americana. Os Estados Unidos foram protecionistas durante todo o período, só abandonaram isso depois da Segunda Guerra. Então, fabricaram os fabricantes. É o relatório da manufatura do Alexander Hamilton. Isso. Perfeito. Isso. Eu baixei esse livro, comecei a ler também. Até foi esse livro aí caiu na boca do povo recentemente, porque um amigo nosso, Elias Jabbour, no podcast, conversando com uma liberal aí, ele mencionou esse livro e perguntou: você já leu esse livro? Ela respondeu: eu já vi o musical. Já tem um musical da própria, chama Hamilton. É isso mesmo. Mas eu sei que esse debate, o Jabbour detonou a menina, né? Ela, a tal ponto que o pessoal... Essa menina que escreveu esse negócio de que eu fiz uma dívida de 200 milhões. Né? Foi ela, E aí, o que você vai fazer, né? Não dá para dizer o que eu penso aqui, porque seria grosseiro, mas ele falou isso, que o Hamilton, que ele conhece, é o musical da Broadway, que ela não é ruim, diga de passagem, é até interessante. Né? Deve ser bom esse musical. Ela não sabe nada do Hamilton, não sabia nada, né? O Jabbour matou ela. É um liberalismo muito inculto, né? Desinformado. Não sabe nada da história econômica dos Estados Unidos, da história econômica do mundo, né? Que é uma história feita por grandes investimentos do Estado para a criação de indústria. Muito bom, professor, a nossa conversa aqui. A gente está chegando ao final, a gente só tem um minutinho aqui. Vou dar para o senhor se despedir e fazer considerações finais. Olha, eu falei assim de maneira um pouco focada na questão da industrialização do financiamento, que eu acho importante, nos projetos, né, que eu mencionei alguns. Não é que eu seja um sabichão, eu uso a minha experiência, digamos, de uma pessoa mais velha, né, que passou por vários
episódios da vida brasileira, então eu estou tentando apresentar minhas sugestões. Eu acho que, dentre elas, a que eu mais prezo é a ideia de que o objetivo é a industrialização, você tem que ter planejamento. Planejamento a gente precisa recuperar, porque a gente precisa ter claro o seguinte: esse capitalismo que está aí, ele é muito desorganizado, ele só pensa numa coisa, na acumulação financeira, a chamada financiarização. Então, você precisa escapar disso, não só ideologicamente, mas você precisa escapar praticamente. Né? Então, siga o exemplo, por exemplo, do Biden nos Estados Unidos, que fez um programaço lá. Né? Programaço que não é rooseveltiano, não é liberal. Muito bem. Bruno, só a última pergunta, então, para responder sim ou não. Tem como reindustrializar o Brasil? É possível? Tem, claro. Tem, sim. Nós ainda não perdemos completamente a nossa base para partir dela e industrializar. Tem, sim. Não vamos pensar que não para. Agora, vai ser difícil, muito mais por conta dessa formação, dessa crosta ideológica que está danando e prejudicando muito o país. E é preciso prestar atenção, Luana e Miguel, o papel da imprensa. A imprensa precisa fazer autocrítica. Não é só porque apoiou durante todo o tempo os golpes militares aqui que aconteceram no Brasil, mas porque ela está disseminando ideias que são nocivas e elas não permitem o contraditório, só falam o que eles querem. E é muito importante vocês terem isso, né? Eu acho que é cada vez mais importante para poder fazer o contraste com eles. É isso que eu quero dizer. Esse poder do todo-poderoso mercado é um poder que a mídia confere. Sim. A esse tal mercado, né? Exatamente.